Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Laura e os nossos convidados da semana, o Thiago, que já é aqui de casa, e a Tainá, que está vindo aqui pela primeira vez, mas comenta o BBB e outros realities com os amigos e comigo em um grupo que temos no WhatsApp. Então, ou seja, todo mundo aqui fã de Big Brother, todo mundo sofreu, todo mundo se divertiu. Oi Thiago, oi Tainá, sejam bem-vindos aqui ao podcast. Oi, Rit, tudo bem? Obrigada pelo convite. É a primeira vez aqui. Oi, gente, boa noite. Bom voltar aqui e falar com vocês pela quinta vez, né? Quinta. Bom falar É, sobre deve essa ser reta isso. final. É, por aí. Falar sobre essa final aí, como foi, e dialogar sobre. É, Thiago é o circo completo. Thiago veio no primeiro episódio, que a gente analisou o cast, né? Agora É veio no final pra sobre gente isso. dizer, dar o parecer da temporada, porque ali naquela Ai, época gente. era tudo suposição, a gente tava em mil maravilhas. Eu sei que um acerto que a gente teve foi quando o Tonho falou que a Fernanda seria uma vilãzinha, né? Assim, com vibes Né? de vilã. Mas a gente falou que a Beatriz seria maravilhosa e não foi assim que aconteceu, pelo Amigo, menos. se bem que eu não lembro do que eu falei, eu acho que eu só lembro que eu falei que Nizam ia ser aquele jogador chato que é tipo o Rodrigo e o Michael, acho que seria o primeiro eliminado. Eu só lembro de ter falado isso. Olha, tem coisa que é bom a gente às vezes não lembrar, porque, por exemplo, eu e a Laura falou que o Fiuk e a Carla Dias seriam maravilhosos e ainda seriam um casal. Então, assim, a gente tirando o acerto do Gil e eu falando que ia torcer pra Juliette porque ela é da Paraíba, a gente errou completamente todas as coisas do 21. No 22 nesse fala e o 23 pior ainda, que o 23 a gente faz de conta que nem existe, né? Ah, Então, 23. É sobre. mas vamos lá, olha que hoje nós daremos nossos comentários, né, nossos dois dedos da opinião sobre a final do BBB 24, ó, que teve uma ótima audiência, um grande engajamento, um vencedor que todo mundo esperava, não foi surpresa pra ninguém, mas também ele vai dar aquele parecer se a temporada foi boa, foi ruim, porque teve gente dizendo pior vencedor, tem gente dizendo melhor vencedor, não tem gente nem dizendo vencedor ok, era só os extremos que estavam aparecendo na timeline. Mas vamos começar falando, né, do resultado que Davi foi campeão e, como falei, zero pessoas surpreendidas. Davi se consagrou esse vencedor com 60,52% de uma votação de quase 260 milhões de votos. Eu, a Laura e o Tonho, nós falamos da trajetória do Davi, da Isabelle e do Matheus, e ainda da Alane, como se ela fosse uma finalista, no episódio passado, que saiu na segunda. Então vamos lá ouvir, porque a gente falou direito da trajetória em si de cada um. A Tainá e o Thiago não estiveram aqui, eu quero começar sabendo aí da Tainá. Tainá, Oi. 60% pro Davi. Você gostou do resultado e ficou surpreso com a porcentagem? Olha, gostar, né, é uma coisa assim, né, um extremo, porque por mim ganharia outra pessoa. Mas dos três que estavam ali, eu acho que ele realmente ele era o que merecia mais, né? Porque os outros dois, assim, como pessoas são boas pessoas, são pessoas maravilhosas, mas realmente como jogadores ali eles ficaram devendo bastante. E eu achei até que ele ganharia com uma porcentagem maior. Eu acredito que daria uns 70 ou até mais, assim, a porcentagem do Davi. Me surpreendeu realmente ele ter ganhado só com 60%. E você, Thiago, o que achou aí da oficialização que o Davi foi vencedor? Porque desde o começo ele sabia que ele ia vencer. Agora foi só a versão oficial de apareceu na tela que ele é o campeão. Cara, eu tava até pensando isso sobre ontem, até falei na timeline sobre essa vitória do Davi. Eu tenho uma noção que ele foi o nome da edição. Tá, tudo bem. Significa que eu queria que ganhasse? Não, mas eu tenho ciência que mereceu ganhar o programa. O que me chocou em si mesmo foi que ela falou, a Itané falou, foi a porcentagem dele. Eu nunca imaginei que ele fosse com 60%. Porque a Amanda deu com 68, acho que 68,9 e o Arthur 68,95. Então eu achei que a dele seria por aí, ou por uns 70, 75, 80 até. Porque como que as redes sociais estavam colocando ele é como se ele fosse o maioral de todos. Quase Juliette. Então isso aí me chocou um pouco. Mas eu acho que ele sim, ele mereceu ganhar o programa. Ele foi sim um dos protagonistas, ou o maior, talvez o protagonista do programa. Então eu achei que foi uma vitória sim merecida, apesar de não gostar dele. Olha, eu tô chocada até agora com a porcentagem, para falar a verdade. Eu apostei 85%, porque eu fui me baseei pelas eliminações das pessoas que estavam indo contra ele, né? Foi meu erro. Eu acho que a gente se chocou com o Matheus, não. A gente não É, percebeu que talvez tinha o estado dele tava tão assim por ele, porque eu jamais dava mais de 20 por ele. Eu daria no máximo 12%.
E eu até falei no grupo do podcast, pro Tony e pra Laura, que realmente isso que o Thiago disse, que pra gente, como a gente via a questão de repercussão com o nome de Davi aparecendo e como era falado, e que você tanto que a gente não podia falar nada na timeline com o nome Davi, que ia aparecer alguém pra rebater nosso comentário, né? Tava nesse nível, né? Tava um nível assim de que o povo tava fazendo pesquisa pelo nome dele e contestando qualquer comentário que fosse negativo pro Davi. Mas eu fiquei surpreso. Eu pensei que. E ainda mais indo com a Isabelle, que quase era eliminada, e contra o Matheus, que também não tem lá uma trajetória muito memorável, né? Na temporada. Eu pensei que vinha aí uns 80%, sem mentira nenhuma. Tanto que quando a Laura apostou 85%, eu fui em 71%. Eu digo, vou apostar 71% aqui no nosso bolão, mas eu acho que vem mais. E não veio mais. Cara, eu jurava que seria de 88 pra cima. Eu nunca pensei que fosse 60%, me choquei de verdade. Não, eu Eu também. tomei Qual um foi a choque. quantidade de votos? Eu perdi. 262 milhões, eu acho. Algo Foi assim. por aí. 260 Nossa, milhões, eu no também 62. caso. fui muito chocada. Eu não achei Foi o que o Matheus recorde teria de tanta tudo. força. Oi? Foi o rap. Foi o recorde de todas Essa as edições, edição foi. mas não foi de todas as edições, não. Não, não. Não. Foi Prió e Manu, a mais votada. De campeões foi Arthur. É, de Eu fiquei campeões muito na final chocada. foi Arthur. E eu fiquei muito chocada com a quantidade com a porcentagem do Matheus. Eu fiquei muito pensando sobre se o Matheus pudesse ter tido mais força no programa com outras atitudes dele. Cara, eu acho que. Não sei se vocês pensam a mesma coisa, mas se rolasse mais além do que aquela briga que o Matheus e o Davi teve na final, perto da final, no lugar da Bia, eu acho que ia ter um embate aí que a gente talvez se surpreenderia. Talvez o Davi até com uns 55, 52 assim. Pelo que eu vi ali, Matheus estava Eu acho que se meio. a Lani tivesse ido para a final, eu acho que o Matheus ficaria até com uma porcentagem maior. Muito mais, Eu porque o acredito pessoal da que Isabelle é a nele. torcida da Isabelle migraria tudo, ia tudo para ele, de fato. E ninguém ia votar, né, para Lani ganhar. Então, Ah, não ia ia Não, não. ficar. e olha, que é o plot twist agora que eu vou avisar no podcast. A Tainá tá falando isso, mas a Tainá é da terra da Alane, né? É o norte aqui no podcast, mais uma vez. Ai, Depois meu a. Expulsa Deus. ela, Tainá, É, expulsa ela. Não, eu vou ser A Tainá vai ser expulsa do estado porque ela parar, votou, vou. né, votou na Isabelle. Então, Vou, assim, vai ser deportada. Vai ser deportada. vou ter que ir para Manaus. Não, e fazer esse parênteses, Tainá, como é que eu vi você postando uma coisa no grupo da gente sobre a movimentação que tava pra Alane, por exemplo, esse paredão que ela foi eliminada, né? Você viu que como é que tava aí o estado pra Alane em si? Tava realmente o povo tava aficionado por ela, é uma coisa que ela mobilizou mesmo assim, o estado. Com certeza, realmente, ali naquela reta final, assim, eu acho que nessa votação que ela saiu, ninguém estava votando nela aqui, não tinha uma mobilização nem nada. E aí eles conseguiram o apoio do governador, né? E de repente começou a pipocar até postagem patrocinada de político no Instagram. Então, assim, foi realmente uma surpresa, porque várias pessoas começaram a pedir para ela ficar, influências daqui, né, de Belém. Sim, a movimentação foi mais realmente na capital. Assim, eu não vi uma movimentação do estado em si, entendeu? Tinha muita gente, inclusive de Santarém, que eu vi, que estava apostando, que estava torcendo para a Isabelle ficar e não para a Lani, né? Eu acho que o Pará nisso foi um pouco desunido. Mas, assim, não foi a mesma coisa que aconteceu com a Isabelle, por exemplo. A Isabelle não, você via uma movimentação, assim, a nível estadual mesmo. Era Parintins, era Manaus, era outras cidades. A Zalane mesmo ficou uma coisa, assim, mais concentrada na capital, que é de onde ela era. Ou seja, só quem gostava da Alane era o Boninho, resumindo, né? Que É, fez ela chegar tão longe ainda. Porque foi. é uma sortuda, é uma sortuda. Vou ouvir, gente. A gente falou da Alane como se ela fosse finalista. Eu tava chorando quase porque ela seria uma finalista, mas deu tudo certo, eliminaram, né? Cunhã conseguiu força pra pelo menos chegar na final. Não conseguiu pra ganhar, mas pra chegar na final, porque como a gente falou dessas porcentagens, o Matheus teve 24,5% dos votos e a Isabelle 14,98%. E sabe o que me surpreende ainda mais? Porque quando eles mostravam os locais, né? Suas terras natais do pessoal, mostrava o Davi, obviamente, lá, né? A Bahia
imensa, o público enorme. A gente viu do Matheus, que era aquela coisa singela, porque, né, é uma cidade menor comparado aos dois. Aí quando passava pra Isabela, que era do meio, a gente via praticamente o festival de Paritins acontecendo com Garantido e Caprichoso juntos, né? Então, foi uma coisa surreal. Eu, se fosse finalista do Big Brother, eu peidava naquela hora e dizia, nossa, eu perdi pra essa mulher agora, porque olha aquilo que eu tô vendo, né? E ainda por cima ela fica em terceiro lugar. E aí, Thiago, o que você acha que fez isso? A Isabelle ficar em terceiro e o Matheus ficar em segundo? Foi por trajetória, foi por perfil, foi porque não queriam o Davi vencendo? Aí muita gente foi no Matheus, mas o que você acha que fez uma pessoa que teve tanto apoio como a Isabelle de um estado não ter um segundo lugar? Olha, eu acho que a Isabelle foi um pouco boicotada pela torcida do Davi, porque eles viram nela uma possível campeã que talvez tiraria o prêmio dele, que também era o que eu pensava. Eu achei que ela com certeza seria o top 2 da edição, junto a ele, e teria forças de ganhar ele na final por causa do Estado, que se moveu a favor dela e tal, para ajudar. Então, acho que nessa caminhada assim foi tendo aqueles embates de torcida, Davi foi se fortalecendo por causa dos enredos e tal, e nisso eles foram queimando Isabelle até ela chegar num nível do jogo que ela começou a perder força, mas não totalmente. Por isso que a gente também viu nessa final que eles não conseguiram eliminar ela, mesmo eles falando abertamente que não fizeram mutirões, mas sabemos que fizeram sim para ela ser eliminada. Mas eu acho que foi isso. Ela foi um pouco boicotada nisso e o Matheus ficou de canto. Por isso que ele também surpreendeu nessa final, entendeu? Mas acho que foi isso. Ela foi boicotada por eles e o que sobrou pra ela foi aquele resto de torcida que ela ficou, que fez o terceiro lugar ainda. E você, Tainá, o que achou desses números que foi, de certa forma, surpreendente pra gente na final? Então, eu acho que a gente está analisando muito assim, visando o paredão anterior, né, que foi o com a Lani. Eu acho que a Lani teve ali muitos votos para sair, e a gente achando que era só a torcida da Isabelle. E, na verdade, foi mais assim, as pessoas que não gostavam da Lani que votaram nela, né? Os haters que não gostavam dela que votaram nela. Eu acho que a gente subestimou a torcida do Matheus, e tanto a Isa quanto o Davi, eles foram perdendo força já desde que eles se juntaram com as fadas. Então, ali, realmente, como tu falou ainda agora, que o Matheus ele poderia ter crescido mais ainda no jogo, né? Se ele tivesse tido ali uma atitude mais decisiva. Eu acho que quando ele enfrentou o Davi daquela vez, ele poderia ter crescido se ele continuasse ali nessa questão de enfrentar o Davi, de ser mais decisivo como ele foi, se eu não me engano, na penúltima semana a Bri ainda estava na casa, alguma coisa assim. Então, para mim, tanto a Isa se anulou em relação ao jogo porque ela estava muito ligada ao Davi e ela foi perdendo essa força, né? Claro que ela tem uma força muito grande no estado dela, mas assim, a nível nacional ela foi perdendo. A mesma forma como o Davi, por isso que ele também não teve uma porcentagem muito alta ali na final. E assim, o Matheus, a gente subestimou, de novo eu digo, a gente subestimou a torcida dele, porque realmente nessa reta final ele ali deu o pulo do gato, e se ele tivesse mantido, acho que se ele tivesse mantido aquela coisa de enfrentar o Davi, ele teria se saído melhor na votação. E como a Laura falou aqui, eu falei várias vezes no nosso grupo do WhatsApp, né? Tá dizendo que mantendo o casal com a Isabelle desde a segunda semana do Big Brother, por exemplo, era Matheus Sim, campeão, gente. Porque se com tem uma certeza. coisa maior do que influencer que gosta de surfar na onda, é caprichete. A gente tem que reconhecer que as caprichete, quando se apegam a um casal de verdade, se com um surto na cabeça delas de que um casal que não existiu, elas fizeram uma campeã, imagina um casal de duas pessoas que são sonsas, querendo ou não, que são os famosos corações puros, que todo mundo quer ter um filho como o Matheus, todo mundo quer ter uma nora como a Cunhã, né? Imagina isso para o sofá do Big Brother. Até a gente Sim, ficava um pouco dizendo assim, ah, são legalzinhos juntos. Até a gente, né, que fica dizendo, vamos é, votar para eliminar essas plantas. Mas Sim. assim, então imagina o pessoal que se vende para casal, né, Laura? Faltou só o Matheus pensar nisso antes, beijar a Isabela aí um mês antes, porque ele tava solteiro faz tempo. Ele estava em dúvida, né? Se o casal com a Denisiane era o mais forte ou com a Isabelle, né? Então ficou naquela parada. Tanto que os manis falaram que ele mudou do nada por causa das dicas da produção, né? Então aí fica essa complicada. Mas eu penso muito nisso mesmo, se teria feito, porque casal também não tem mais. As pessoas falam, casal não tem mais a força que tinha, mas ano passado uma fanfic levou a Amanda pro topo, né? Então, não sei como seria. Penso muito, porque eu fiquei muito surpresa com a quantidade de votos do Matheus, de verdade.
Tô muito chocada ainda até agora. É chocante mesmo. Cara, Esse 24% ele não fez nada. Não, e 24% de mais de 200 milhões de votos. É muito voto, né? Se a gente Sim, parar é pra pensar, muita gente. Não, e pro nível de. Eu acho que mais que isso, pro nível de sucesso que o Davi tava aqui fora, né? Comparando, é muito surpreendente. e eu sempre falava isso da força do Matheus, porque assim, gente, eu não sei a força do Matheus, porque o Matheus não tinha ido pra um paredão que ele precisasse somente dele, né? Tipo, da torcida do Matheus só pra ele ficar. Paredão triplo camufla muita coisa disso, né? Se fosse paredões duplos, já pra ter mais noção, porque pode ser duas pessoas do mesmo lado, a gente vê que na hora do vamos ver quem tá contra quem, mas o Matheus nunca pegou um paredão difícil pra ele, né? Assim, nunca teve uma coisa assim, não, a torcida do Não. Matheus tem que se mobilizar agora, porque senão ele tem chances de sair. Não, foram uns paredões fáceis. Ele pegou gente que era muito rejeitada, tava com um paredão com gente que era tão favorita quanto ele. Então, não teve aquele momento de dizer assim, nossa, aqui o Matheus, ó, tá crescendo, mas ficou aí aquele medinho. Mas voltando mais uma vez pro Davi, a gente ficou surpreso com a porta de braço, mas é incontestável, né, Tainá, que o Davi foi, sim, um dos grandes nomes do BBB 24 e um dos vencedores mais populares dessa nova era que tá vindo aí, que pega a pandemia e transformou o público do Big Brother, né? Com certeza. Eu acho que o Davi, assim, analisando todo mundo, eu acho que ele foi o protagonista dessa edição. Eu não gosto muito dele como pessoa, mas eu acho que a gente não pode negar que, como jogador ali, ele sempre se colocou no meio, até nas tretas que não eram dele, ele sempre dava um jeito de puxar e de entrar e de puxar ali os holofotes para ele. E eu acho que tipo, a questão dele ficar, acho que não sei quantos dias foi que ele ficou no midifone, teve um dia que ele ficou assim uns 3, 4 dias plantado lá. Então você via que o cara realmente queria ganhar, né? Queria ali movimentar o jogo, tava assim com sangue nos olhos mesmo e não tinha medo de se posicionar, né? Como ele sempre falou, né? A palavra acho que define o Davi é posicionamento. Ele realmente não tinha medo, por isso ele cobrava tanto isso da Isa. E ele também não teve medo de enfrentar os próprios aliados, né? Ele diz assim, que ele tem um jogo rasteiro. Eu não via isso como um jogo rasteiro, um jogo sujo. Eu acho que eu via mais uma questão estratégica mesmo, dele minar quem poderia vencer ele numa final. Que eu acho que ele via a Bia como uma forte concorrente. Por isso que ele foi, assim, dos quatro que estavam ali com ele via ela como a mais forte. Então, por isso que ele foi pra cima dela ali, porque ele sabia que ela na final poderia ser o embate direto ali com ele. Não, ali o Davi versus Bia, pra mim, aqui minha opinião pessoal, foi a melhor jogada do Davi na temporada. Ele partir pra cima da Bia naquele momento, assim, no sentido de que escolher ela como alvo e falar aquilo, desencadeou tudo, né? Aconteceu uma coisa que a gente não esperava, que era a Beatriz fora da final, a Beatriz saindo antes de Alane, né? Tipo, e saindo com a porcentagem que saiu, com mais de 80%. Então, assim, pra mim o Davi conseguiu ali ganhar um pouco mais de respeito como jogador quando ele fez aquilo, porque ele foi por tudo ou nada e ganhou, foi por tudo. Cara, eu tenho um pensamento sobre isso, sobre isso do Davi jogar e tal. Eu não consigo ver ele nesse jogador que falam, não, sendo bem sincero mesmo. Eu tenho essa ciência, como que eu disse, que ele é sim protagonista e tal, mas eu não acho que ele foi esse jogador todo. Inclusive, vocês falaram agora sobre isso dele com a Bia. Realmente, eu acho que inclusive essa foi a única jogada dele final, que acho que foi um checkmate, mas também foi a primeira que eu vi dele realmente jogando e tal. De resto, eu não me recordo de nenhuma jogada do Davi, cara. Eu nunca vi uma jogada dele pra sair do paredão. Eu nunca vi uma jogada dele que tenha dado certo pra Bia indicar quem ele queria, porque até nisso da Bia, a Bia indicou quem a Lady queria, não ele queria. Então, sinceramente, pra mim essa foi a única jogada do Davi. Eu não vejo ele como esse jogador que fala. Que ultimamente o pessoal força falando que ele é o maior jogador do Big Brother. E eu discordo disso 100%. O Davi tem um jogo que, se não for abraçado pelo público, é eliminadíssimo no primeiro paredão que cai. Verdade seja dita. Falando da final em si, depois de a gente passar uma semana vendo 30 VTs de patrocinadores, né, que estavam dominando tudo, até tuitei falando, gente, não vai ter VT na final, porque estão usando tudo os patrocinadores agora, mas foi uma edição focando majoritariamente nos participantes, porque botaram os participantes no palco, os eliminados, né, tava lá, todo mundo junto, não tinha plateia, mas a plateia era os eliminados. Tivemos vários
VTs falando de tudo. Não teve nada extremamente assim repetitivo, foram VTs de trajetórias, com aquele clima de final. Eu ouso dizer que alguns VTs foram sim bons, alguns VTs engraçados foram sim engraçados, milagrosamente, mas a gente teve uma final focada onde os protagonistas foram os finalistas e os participantes. Laura, tava faltando isso nos últimos anos, é uma produção tão assim, não vou dizer apaixonada, porque deu uma derrapada ao longo da temporada, mas que focasse realmente no que importa, que são os participantes do programa. Eu achei que ia ser uma bosta, mas até que não foi tão bosta quanto eu imaginava. Mas eu vou falar a verdade, eu estou doente, eu vi a final meio dopada, então eu não lembro de tudo. Mas eu acho que foi legal, assim, que eles botaram. Eu acho que foi legal que eles deram mais importância para os outros participantes, todo mundo lá, tal, conversando, porque às vezes fica muito focado na música, nos shows, né? Que muita gente reclamou que não ia ter. Mas eu acho que foi legal por isso, porque deu para falar mais com os participantes, as pessoas tiveram momentos ali para falar tudo, porque por mais que eles tenham sido eliminados, eles também fizeram parte do programa, né? Uma comemoração do programa. Eu acho que foi mais focado neles do que na festa, que geralmente é o foco do Big Brother, acaba sendo, né? A festa na final. Então eu acho que isso foi legal, porque ficou nos participantes, eles sentados ali e tal. Foi muito mais gostoso de assistir nesse sentido. Além de sempre a melhor parte é os VTs, vendo a cara das pessoas, né? Aquelas tortas de climão. Todo mundo passa também antes e tudo. Mas eu acho que o bom foi isso. Eu tava achando ruim sem música, mas eu acho que, no fim das contas, foi uma boa ideia. Eu só acho que eles precisam produzir melhor os vencedores, gente, porque, né, o povo tava. Essa moda evangé aí não tá bom, não. E você, Thiago, o que achou aí dessa final protagonizada por realmente quem é protagonista? De verdade mesmo, eu acho que só o Davi mereceu. O resto, sinceramente, zero, zero, zero. Acho que pra mim a final seria essencial, seria Davi, Fernanda e Bin. Ou Bin no lugar, Beatriz no lugar do Bin. Acho que essa sim seria uma final que eu veria. Tá, Davi poderia ganhar muito fácil, mas seria justo pra todo mundo, que quase deu certo, né? Pena que os fãs do Davi quiseram se meter aí em tudo e tiraram ambos, né, da final. Aí se tornou essa Davi mais plantas. Mas pra mim foi isso. Curiosamente, é a final que a Laura apostou, que era Davi, Fernanda e Bia. A que apostou não, que ela citou que seria uma final boa pro programa no episódio Não, passado que seria ela muito É, gravou. boa. eu Muito acho que boa seria a mesmo. final mais condizente com o que foi a temporada. Assim, se você for assim, pensar as pessoas que brilharam mais, seria a final condizente. E você, Tainá, o que achou dessa edição da final e qual seria a sua final? Tá, a minha final seria também com a Fernanda, assim. O terceiro, acho que podia ser a Isa mesmo, ou outra pessoa, mas a Fernanda teria que estar na final. Porque eu acho mais interessante quando tem rivalidade, assim, sabe? Uhum. Tem uma rivalidade ali na final. Porque ali, se a gente fosse ver, era um pódio ali, os finalistas eram só aliados, né? Então teve aquela coisa de rivalidade. Tudo bem que tinha a rivalidade Isa e Davi, aqui fora tinha um pouco, né, das duas torcidas, mas assim, aquela rivalidade mesmo acirrada, como Fernanda e Bia, que a gente veria também, ou até mesmo Fernanda e Davi, eu acho que seria mais interessante. Seria uma coisa assim mais de ver, até nos votos mesmo, eu acho que seria assim, ia bater talvez o recorde se tivessem rivais numa final. E já era hora do Boninho colocar voto para ficar até a final. Porque aí sim nós veríamos assim, pelo menos dois favoritos numa final. Fica a Em dica aí, relação Boninho. fica a dica. Em relação assim à edição, eu acho que o elenco em si foi um elenco muito bom, mas a produção pecou em vários momentos, como a gente viu ali, né? É, acho que teve muita interferência, eu não gostei dessa interferência, porque outras coisas poderiam ter acontecido, deveriam deixar se o Davi fosse expulso por alguma atitude que ele teve, paciência, né? Mas o Boninho não ia perder o filho dele, né? Então, isso era uma coisa bem provável de acontecer. Eu acho que eu nunca vi, na verdade,
Eu assisto o BBB desde o BBB 1, eu nunca tinha visto uma interferência tão grande, assim, de não deixar o participante ir ao extremo, né? Porque, por exemplo, eu lembro daquele que é do. Sim, ó, foi a edição anterior, do Cara de Sapato e do Guimê. Eu tava vendo ao vivo o que estava acontecendo e eu já vi a merda que ia acontecer. Então, assim, com o Guimê, nem foi, assim, muito porque realmente foi ali uma coisa rápida que aconteceu, mas com o Cara de Sapato, dava para perceber que aquilo ali ia evoluir para um, sabe, ia evoluir para um negócio ruim, né? Então a produção poderia ter interferido ali naquele momento, já ter chamado a atenção dele desde o início, como interferiram com o Davi, né? Que não deixaram o Davi, o que que ele queria? Ele queria dar uma baldada na Lady, e não deixaram. Ele queria ali bater o botão de desistência, não deixaram mais uma vez. Então, assim, por que que eles não fizeram isso outras vezes também? Já prevendo o que pode, se fosse assim, ah, não, vamos aqui preservar os jogadores. Isso nunca aconteceu no BBB. Isso nunca aconteceu. Ele é o favorito, mas o Cara de Sapato também era favorito. O Guimê também era um dos favoritos, né? Então, eu não sei o que mudou de uma edição para outra, mas a gente viu assim que a interferência da direção assim foi uma interferência muito grande. O que mudou foi que o Big Brother começou a fazer muito mais dinheiro, né? Assim, teve É, muito mais dinheiro É. entrando, muito mais um nome a zelar, no sentido de que é uma porta de merchandising incrível o Big Brother, né? As marcas saem no tapa para anunciar no Big Brother e a audiência do programa ajuda. E, ó, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas, seja com a cobertura de algum reality show ou um episódio relacionado a esse universo do qual adoramos comentar. Não deixe de nos seguir, nos avaliar com 5 estrelas nas plataformas que puderem fazer isso, indicar para os amigos, etc. E lembrando que já saíram algumas informações do Estrela da Casa, que é o novo reality show musical da Globo, então em breve, talvez semana que vem, já tem um episódio nosso comentando essas ideias iniciais que o Boninho botou no programa, que sim, vai ser de fato o que vai acontecer, a gente não sabe, porque é do Boninho quem tá falando. Pode chegar a estreia e ele mudar completamente a dinâmica do programa. A gente vai comentar as informações que já estão circulando por aí. Voltando ao assunto final do BBB, gente, a audiência nem se fala. Foi uma audiência grande, enorme, bombou o programa. Segundo o site TV Pop, a final do BBB 24 conquistou a maior audiência dos seus últimos 740 dias, com a média de 26,5 pontos na Grande São nossa, Paulo. A última vez que o programa chegou perto disso, não foi nem nessa audiência, foi perto disso, foi em 2022, no episódio que o Arthur Aguiar voltou de uma eliminação falsa. A final desse ano ficou apenas 1,1 ponto atrás do maior produto da Globo, que é a novela Renascer, né? A final, para você ter uma ideia, a final de 2023 conquistou 19,7 pontos. Olha o que aconteceu, teve um grande aumento, né? Porque ela caiu, porque a final do 21 teve 25,9 e o fenômeno do 22, no caso, e o fenômeno do 21 foi de 34,1, mas eu acho que esse número Big Brother para alcançar de novo é difícil, então dá para dizer que esse ano sim foi um grande sucesso. E ainda para ilustrar o sucesso desse ano, a Record, gente, que estava em segundo lugar no horário, marcou apenas 2,9 pontos. Como o título desse episódio diz, dá a entender, né? Que eu até falei no episódio passado que, pela primeira vez em 2 anos, o título do podcast não vai ser quem sobreviveu a uma temporada, né? Porque eu botei sobrevivemos ao BBB 22 e sobrevivemos ao BBB 23. Nessa não, a gente não precisou morrer tanto nessa temporada como as outras, mas Thiago, até a gente que comenta muito no Twitter viu que realmente a nível de repercussão e de números e de alcance, esse Big Brother não tem ostentação. Foi um sucesso. Cara, realmente, eu achei que para todas as torcidas até deu um bom engajamentozinho para todo mundo, principalmente assim no Twitter, no Instagram. Até o lado, vamos dizer, que não foi o favorito, teve pessoas ali como Fernanda, Pitel, eu achei que Yasmin também ganhou bastante seguidores pro tanto de rejeição que ela tava assim. Rodriguinho também ganhou mais de 1,5 milhão de seguidores. Então acho que foi sim, uma edição lucrativa assim para os participantes. Buda É, também deu um up assim compara com depois que com saiu, a mesmo Amanda sendo no odiado. passado, a quantidade de seguidor. Cara, a Fernanda, que nem chegou nem no top 8 nem top 10, né? Fernanda, acho que foi a 10ª eliminada. Quando fechou o top 10, ela foi eliminada. Tem mais seguidores que a Amanda. Isso, tipo, coisa que flopou real mesmo o ano passado. Eu achei que se eles não tivessem feito uma edição boa assim, comercialmente, eu acho que o Big Brother ia começar a entrar no marasmo que ia ficar um pouco complicado pra eles. Assim.
E você, Tainá, o que achou aí desse sucesso do Big Brother? Porque por mais que talvez a gente não goste do vencedor, reconheça que ele venceu, mas a gente tem que ver que se tratando de números, não tem pra onde correr. O Big Brother é um hit ainda no Brasil. Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que, como eu falei, o elenco ajudou muito, né? Para mim foi o melhor elenco, acho que desde o 21. Qual foi o do Gil? Foi 21, né? Foi Foi. desde o É, 21, foi o melhor elenco, né? A gente não o viu isso no 22, segredo no 23. é ter pobre. Eu acho. É, isso aí, o segredo é ter pobre. E eu acho assim que todos eles, eu acho que todos eles tiveram um pouquinho de protagonismo ali durante o jogo. Essa questão do modo turbo também ajudou cada um ali ter um pouquinho de protagonismo. Tudo bem que o maior protagonista foi o Davi, porque ele tá em evidência desde o primeiro dia, praticamente, né? Mas os outros também tiveram ali essas histórias contadas, tiveram jogadas. Por exemplo, ontem eu estava vendo na edição as amizades que surgiram, né? Então foram amizades ali duplas que foram muito fortes, né? Vanessa e Yasmin, a Fernanda e Pitel, Davi e Isa, Bia, Lane. Então, eu acho que cada um ali teve, não foi só a questão comercial do programa, números, mas eu acho que o elenco mesmo foi interessante o suficiente para muita gente querer acompanhar e querer acompanhar o pós, né? Eu acho que a maioria tá com mais de 1 milhão de seguidores, né? Poucos não têm, né? Só os que não saíram, aqueles que, né, também não tem como seguir, né? Alguns tipo Nizam, Maico, esses daí é uma coisa mais difícil, assim, de atingir um público maior, né? Eles saíram muito queimados e também não são pessoas tão interessantes assim para se acompanhar. Mas o restante, a maioria já tá com 1 milhão ou perto de ter 1 milhão. Olha, Laura, antes de passar para você, eu vou trazer um dado ainda mais interessante, porque é um bônus de audiência, né? Porque é que o Mais Você, gente, no programa da Ana Maria Braga, né? Com a participação do Davi, teve sua melhor audiência desde maio de 2021, marcando 11,5 pontos de média. E olha o horário que o Mais Você vai. Laura, não tem ponto de correr, Laura. É sucesso demais do Big Brother. E o vencedor, por mais que a gente esperava mais porcentagem, é um vencedor que o povo abraçou. Ah, com certeza, ele já chegou a 10 milhões, né? As pessoas gostam. Eu não gosto, mas as pessoas gostam, é isso que importa, que ele se dê bem aí. Eu acho que. Eu concordo com o que o pessoal falou, que tá dando certo, mas eu acho que, pelo que a gente tá sabendo, tá com um problema sério de que agora a Globo que tá cuidando da carreira deles, e isso tá prejudicando um pouco os não favoritos dele a conseguir coisas, né? Então eu queria pedir pra Globo, libera, né? Deixa a pessoa fazer seu dinheirinho agora, que depois a coisa desanda, né? Deixa a galera ganhar dinheiro. Daqui a pouco tem reality novo. E aí? O povo vai ficar sem ganhar nada? Deixa o Exatamente. povo. Outra coisa que eu achei curiosa, assim, pensando nessa coisa, esse sucesso todo, mas o que eu achei mais curioso foi, para mim, a pequeno número de gente que votou no voto único. Eu achei que ia ter muito mais voto no voto único, e eu acho que isso mostra um pouco, talvez, a real quantidade de pessoas que votam no Big Brother, né? O que para mim foi um dado muito interessante, assim, pensando. O Davi tá com 10 milhões de pessoas seguindo, e não foram essas 10 milhões de pessoas que deram voto para ele, né? No único. Então eu acho interessante isso como um dado, assim. É lógico que ele fez muito sucesso, ele tá fazendo muito sucesso. Tenho curiosidade de saber o tipo de conteúdo que ele vai fazer se ele continuar nessa vida de influencer, né? Mas, assim como todos, você tem que achar seu nicho, isso é muito importante. Mas eles já estão aí com, né, com essa ajuda. Agora tem que ver como é que vão ir para frente. É isso, sei que você falou da Globo gerenciando a carreira deles. Eu vi algumas polêmicas no Twitter mesmo, né? O Twitter é nosso jornal de informações, né? Enquanto ainda não vai fechar o Twitter no Brasil, então vamos voltar a ler notícias pelo Twitter. Mas realmente foi complicado essa questão, que eu vi participantes tiveram que apagar marcações, tiveram que apagar publis, né? Collabs, etc. Então, vamos lá, como ela falou, libera, porque daqui a pouco, porque o Big Brother 24 mal esfriou e o 25 abriu as inscrições, né? Então,
tem uma nova. Pobres. Tá vindo aí. E nem falando de outro reality show de outras emissoras. Assim, a própria Globo tem um próprio reality show que quer ser grande daqui a pouco começando, né? Que é o da Estrela da Casa, que é do Boninho, que é com a Ana Clara apresentando. Então, vão esquecer de participantes do Big Brother que não foram tão populares, né? Então, eles vão perder essa janela, que é da visibilidade do programa. Então, tem que fazer mais audiência, gente. Se tratando disso de sucesso, foi muito sucesso. A gente vê os números de qualquer coisa relacionada ao Big Brother. Foi muito. Isso do voto único faz ver realmente, porque por falar, isso é só uma gota como o oceano. Então, realmente, do oceano do Big Brother, a votação é uma gota. E é logo a coisa que mais define, né, o programa, que é a votação. Então, pouca gente vota. Os influencers estão aí, gente, provando mais uma vez que eles só querem surfar na onda, porque eles não devem ter dado um voto. Acho que se brincar até o voto pro CPF de alguns, pode ter sido prints que acharam nas outras redes sociais. E só fizeram postar junto também. Porque não é um número muito grande, dado a um programa que conseguia fazer 20 pontos domingo à noite, né? Assim, então, eu acho que é que o povo realmente também desanima, porque eu vejo que alguns resultados do Big Brother realmente podiam ter sido mudados, já que era 2 milhões de pessoas, eu vou dizer o só, entre aspas, votando, dava para ter mudado alguns resultados aí. Como eu falo mais uma vez, Davi continuaria campeão? Continuaria, mas a gente teria visto umas emoções maiores no meio da temporada. Se a gente tivesse visto, por exemplo, o top 6 com 3 gnomos, 3 fadas, né? E, tipo, chegado no top 4, tá aquela prova da final 2-2, e a gente vendo o embate como seria, se os 2 gnomos no paredão eliminariam a fada que enfrentasse, ou 2 fadas eliminariam um gnomo. Assim, seria bem interessante, como a Tainá também falou antes, de a gente ter uma emoçãozinha de lados rivais chegando na final. Mas fica aí, porque pelo visto, enquanto o Big Brother tiver esses números e tiver dinheiro, o Boninho vai entender que funciona do jeito que tá e vai continuar assim, infelizmente. Então, vai ficar aí que fez sucesso. É muito mais benéfico para eles ter uma final que o público gosta do que uma pessoa ali intrusa, que às vezes, muitas das vezes, merece, e que o público vai achar, ah, nossa, a pessoa estragou ali a final, entendeu? Acho que para eles é muito mais benéfico ter uma final só de um lado que eles gostam. E eu ainda levanto essa questão do merecimento, porque falando assim, o Big Brother é um jogo completamente externo, né? Não importa o que você faz dentro, É. até porque as dinâmicas da semana não te pedem de jogar. Você tem que supor que tem que vir 50 contragolpes, que as 30 pessoas mais votadas vão estar no paredão, como uma semana que teve as 4 mais votadas. Então vem tudo. Mas se a gente falar de injustiça, a gente fala de injustiça por algumas questões nossas, mas se a pessoa chegou na final, é justo porque ela fez por onde chegar na final, né? Assim, ou conquistou o público, ou ficou sumido o suficiente para chegar na final, ganhou seus 50 mil no bolso, né? Então, melhor que nada. Se bem que você. E fica aí uma dica também para, poxa, pensem no segundo e terceiro lugar, o prêmio do finalista, do vencedor aumentando todo ano, e o segundo e terceiro lugar tendo prêmios durante a temporada que superam isso. Só aqueles carros já são maior do que o prêmio do segundo lugar. Então, o segundo e terceiro lugar tá ficando mais simbólico do que tudo agora. Mas tá aí. Isso é uma coisa para falar sobre o Davi que eu tinha esquecido de falar, é que quando o Thiago falou realmente que ele foi disposto, eu acho que o Davi foi uma das poucas pessoas desse ano que entrou disposto a ganhar o Big Brother, porque uns estavam dispostos a virar influencer, né? Isabelle, Alane, Beatriz, estavam muito mais focados na sua carreira aqui fora, quando saísse do programa, do que de realmente se consagrar grande vencedor do Big Brother Brasil, né? Então, acho que o Big Brother virou essa vitrine de influências, então tá complicando tudo ainda um pouquinho mais. E antes de a gente terminar, o último tópico aqui vai ser que toda semana a gente trazia os destaques da semana aqui. Premiou várias pessoas, Davi veio como positivo, Beatriz, a Alane veio como positivo também, trouxe como negativo também, que a Beatriz conseguiu vir como negativo e positivo, a Lady veio como negativo e positivo, Fernanda foi a única pessoa que veio com destaque com voto de todo mundo na mesma semana no podcast. E eu quero saber de vocês um nome que não pode repetir, na ordem que eu for chamando vai ter que trazer um nome diferente do que o outro trouxe, né? A Laura e eu saímos com vantagem porque os convidados sempre começam. Mas assim, tirando o Davi, que sem sombra de dúvidas foi um dos grandes protagonistas do Big Brother, então tem que contestar, não, a gente elogiou o Davi demais nos outros episódios aqui, reconheceu o que ele conseguiu fazer nessa temporada, criticou o que tem que ser criticado, elogiou o que tem que ser elogiado, ele mereceu vencer, já que ele foi o que teve mais votos, né? Então, Davi, sem sombra de dúvidas, vai aparecer numa artezinha como sim um dos destaques da temporada, mas a gente sabe que a temporada do BBB 24 não foi só Davi, né? Davi foi um dos grandes nomes, mas tivemos outros grandes nomes aparecendo também. E então eu quero começar com a Tainá. Tainá, quem pra você foi um dos grandes nomes dessa temporada e por quê? Mas no geral ou dos que ficaram na reta final? Pode ser Todos eles. Se você quiser trazer o todos, tá? Maicon e dizer que porque a comida dele parecia bonita, a gente aceita. Não, eu acho que sem dúvidas a Fernanda. A Fernanda. A Fernanda, ela foi. Eu acho que assim, o jogo dela foi um pouco aquém do que eu esperava, porém, ela teve um protagonismo muito grande. Eu acho que ela tinha uma visão de jogo muito boa.
aquela jogada dela trazer os puxadinhos pro lado dos gnomos, aquilo ali deu uma reviravolta pouco no jogo, né? Se não dependesse só do público, eu acho que ali os gnomos exterminariam as fadas. Mas até sem contar que, assim, como pessoa, ela é muito carismática, né? E eu acho que ela tinha tanto o lado meio de mocinha como de vilã também, porque ela é uma pessoa ácida, debochada, né? Então, ela não é uma mocinha que nem a Isa, digamos assim, totalmente 100% mocinha, mas ela tinha, assim, um lado de mocinha, mas também tinha um lado de vilã. Então, eu acho que ela foi uma das personagens mais interessantes que apareceu nessa edição. Vamos lá, Tiago, tirando o Davi e a Fernanda, quem pra você é um dos grandes destaques da temporada desse ano? Uma só? Uma só. Tá. Vai ter que se comprometer. Cara. Vai ser Curumi Não, sim, Porango. Vai sim. ter que se comprometer. Eu tenho outros nomes. Se eu quiser, eu posso falar até mais de um. Mas eu acho, cara, que o meu preferido, fora esses, para falar, é o Bin mesmo. Eu acho que ele sim merecia a final, pra caramba. Se não fosse Davi e Fernanda, seria pra mim ele. É, eu acho que ele foi um dos pilares da edição. Cara, ele serviu. Ele é um participante que serviu fofoca do início ao fim. Contra aliado, a favor dos aliados. Nisso gerou brigas de terceiros que perdurou semanas na casa. Teve brigas com os favoritos constantemente. Com os aliados, que também deu treta a temporada inteira. Que deu plot de amizade, daquela amizade que briga, que volta e se reconcilia. Eu acho que sim, ele foi um dos nomes da temporada. Então, essa pessoa que eu vou falar é o Bin, um dos destaques. O que agora é MC Bin com 2 N's, né? MC Então, Bin, exatamente. e não mudou ainda as arrobas da rede social. Poxa, Bin, vamos começar aí a trabalhar a imagem, né? Também com as arrobas das redes sociais. Mas aí, Laura, tirando Davi, Fernanda e MC Bin, quem é destaque da temporada pra você e por quê? Eu vou ter que escolher a nossa querida Brasil do Brasil Beatriz, porque não tem Ai, como, eu deixei acho, isso pra falar da Laura. temporada. Me deixaram a bomba. Mas eu acho que não tem como. Por mais que não seja um personagem que eu gosto muito, é um que eu não gostava de assistir, não suportava a voz. Foi um personagem importante pra edição, né? Pro programa, tudo. Tanto que recebeu o grande discurso do ano da Fernanda, que eu acho que até o final do ano, até ano que vem, até muitos anos vai ser lembrado, assim. Muita gente fazendo referência, 127 horas. Eu acho que não tem como, assim. Teve grandes momentos, até grandes memes, por exemplo, quando ela tá com o top de banana e manda tirar e ela desce do. É engraçado. Eu acho que não tem como não falar da Beatriz quando a gente fala da edição desse ano, né? Ela foi um grande personagem, vai ser lembrada. E eu vou trazer, sabe quem? Eu vou trazer a Pitel, porque eu quero deixar a outra barrada também daqui, né? Então, assim, a Pitel vai vir. Eu vou trazer a Pitel porque a Pitel é a representação do comentarista de reality show no Big Brother. É a Não, gente. a gente foi mais representado pela Pitel do que a gente imagina, porque ela estava lá dentro, realmente fazendo comentários que a gente faz aqui fora, de análise de reality show. E quem ou não, ela tinha, eu acho que a Pitel teve um potencial muito desperdiçado, como a gente já falou uma vez aqui, no episódio da eliminação da Pitel, a gente falou isso, que o erro da Pitel foi saber demais do programa. Se ela fosse um pouco mais ignorante com relação ao formato do Big Brother, eu acho que ela teria aproveitado bem mais. Ela teria feito mais coisas sem saber que, tipo, ela sabia o perfil dos favoritos, ela sabia de tudo. Infelizmente, ela não se mexeu tanto, mas ela rendeu comentários ótimos, ela rendeu análises ótimas. Pitel é uma participante que dá pra trazer uns cortes no decorrer dos anos a cada atitude duvidosa que alguns favoritos forem tendo. A gente vai dizer, a Pitel já sabia, bota aqui o vídeo dela, pá. Sabe, vai estar lá um vídeo da Pitel dizendo isso. Então, eu acho que ela foi um dos grandes destaques. Ela representou bem nossa classe de comentaristas, como eu falei. Pitel tem que ter um podcast comentando reality show. Pode vir aqui, Pitel, também. Se a Muito. Globo deixar, né? Que a Globo deixa ou não deixa agora as coisas. Mas ela foi um dos nomes também. Ela conseguiu fazer o que pôde com as informações que tinha e não deixou se levar por ir na onda de que, sabendo que uma pessoa era favorita, ficou lambendo aquela pessoa, sabe? Ela não anulou a trajetória dela nesse quesito. Ela foi ela, e ela com erros e com acertos e com o carisma dela também, foi lá. Trouxe até a Pitel aqui, porque se o Tonho tivesse aqui, certeza que ia trazer a Pitel, ele ouvia esse podcast, se não trouxer a Pitel, ele vai deletar eu e a Laura do grupo do WhatsApp.
Mas a Pitel tá aqui, trouxe a Pitel também, como eu falei, a Pitel tem que ser destacada, porque a Pitel foi maravilhosa, e marcas chamem Pitel porque ela daria uma ótima influência, viu, também. Mas tá E aí, 5 nomes. Hã? vocês perceberam ontem na edição que quando aparecia assim, né, o participante, aí aparecia sempre ou era a Fernanda ou era a Pitel falando, assim, os comentários, né, eram sempre da Pitel ou da Fernanda. Verdade. Até o do Davi apareceu o comentário da Fernanda sobre ele. Não eram outras pessoas, era a Pitel ou a Fernanda. Sempre Pitel ou Fernanda falando daquela pessoa. Então elas realmente foram as duas, foram as comentaristas oficiais ali dentro da casa. É que para o bem ou para o mal, elas comentavam das pessoas. Assim, coisa boa, coisa negativa, elas falavam daquela pessoa. Enquanto as próprias pessoas que estavam aliadas ao Davi estavam falando mal dele 48 horas antes dele voltar em um paredão. Né, Alane, né, Beatriz? Cara, eu fico É. assim indignada com a torcida dele. Ficou, ai, mas a Isabelle não merece a final porque foi planta tudo. Ah, cara, agora você falando isso, faltando 2 dias de programa, me respeita. 7 paredões que tiveram pra tirar. Ah, eu acho a torcida do Davi muito cretina. Muito, cara. O que eles fizeram com ela Ah, foi eu muito lamento. Eu absurdo, acho. entendeu? Eles fizeram com ela aqui fora, foi uma campanha muito absurda. Eles inventaram uma história dela que é totalmente contra a realidade dela lá dentro. Tudo ela vai gostar dele. Depois ela gostava de outras pessoas e ao mesmo tempo gostava dele. Aí eles falaram assim: ah, mas foi só depois disso. Mas a Beatriz e a Alane estavam xingando ele. Aí Lady saiu, ele ficou, aí ele virou um novo melhor amigo, né? A Alane até concordou com a Vanessa. Isso! Foi. Eles ficam, mas depois, a Isabelle não largou ele. Todo mundo em cima, eles Nem esquecem muito fácil. Todo mundo em cima falando contra, ela não largou. Em nenhum momento. Cara, Ela mas ajudou quando sinceramente, eu ele quis se nunca vi, eliminar. gente, Eles foram ela muito falando mal. sacanas com ela. E ela, na final, dava pra ver que ela tava feliz por ele. Eu acho um absurdo isso. Em nenhum momento ela parecia Diferente diferente dele e dela, né, galera? É. A diferença era Porque vamos gritante aos aí. fatos. Quando apareceu o telão da cidade da Isabelle, Davi mudou o semblante. Ai, foi muito bom, gente. Desculpa. O brilho foi subindo. Era dele, Foi, cara. foi. Mas Eu acho muito ela já absurdo. sabia que ele ia ganhar. Vocês viram ela falando que ela reparou que no sapato dele tem uma coroa dourada já no sapato dele. E assim, se você olhasse, a roupa dele era a melhor dos três. Era a melhor dos três. Sim, Eu nem era vi se a mais produção. destaque. Ele tava igual um campeão, gente. Não sei se vocês viram, porque teve a foto postada do vestido que a Isabelle levou pra final. Belíssimo. E levaram um que ofuscou muito ela. Ela ficou sem Mil pescoço. vezes melhor. Tadinha, ela ficou igual uma fubanga, gente. Lamento, mas ficou. Mas ela Djalma viu Noite. a foto que postaram dela com o Davi, ele atrás de parzinho dela. Eu falei, meu Deus, que cafonice. Eles são muito cafones. Aquela música deles, como é que é? Pássaro. Não, Esqueci o Davi não, é Pássaro Matheus, de Laura. Fogo. É o Davi, Matheus. foi o Matheus. Esqueci. É Pássaro Nossa, de essa Fogo, foto, da Paula a Fernandes. foto dele segurando ela por trás. E eles estão de casalzinho, né? As manes estão muito chateadas. Eu queria falar assim, manes, Mabeles, os dois chips, gente. Para de pagar mico com a de chip, né? Fala sério, vamos se ajudar. Daqui a pouco os dois E têm. sem choro, Denisiane. É, Sem Então, gente, choro. a pobre Ele da quer Denisiane. provocar, você tá vendo, né? Eu tô sendo legal. Ai, gente, vocês vão me perdoar, mas eu tenho um pouco de prazer nisso. aparecia a Mabel se beijando e a cara da Denisiane, assim, a cara dela, ela não conseguia. Denisiane, a régua moral do Big Brother 24, pagando tudo que falou dos outros. O karma foi todo em cima dela, ela desde o início botando moral nos outros. Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Marca não vai querer colocar tal pessoa para fazer tal coisa por causa da imagem. É isso, é isso, é isso. No final, ela que começou a passar vergonha por causa de publi, micose no TikTok. Ela que passou vergonha por causa de ficante que poderia ter feito um casal aqui fora para ganhar a Tramontina dela. Ganhou o quê? Um chute na bunda, falo mesmo. Olha, o Thiago deu uma ideia aqui de um último tópico, eu já ia encerrar, mas deu uma ideia de um tópico aqui que foi interessante, que ele falou isso de que não ia fazer publi. Gente, tem que falar disso, que é um assunto que não tem outro episódio sobre Big Brother semana que vem. Mas ele faz porque a Bia fez um e-publi, né, a nível nacional, que foi ao ar no final do Big Brother, calada. Gente, melhor momento da Beatriz no Big Brother foi aquele, que ela não falou nada. Parabéns à iFood, parabéns à equipe, né, pra marca que conseguiu aproveitar a Ainda imagem da contratou a Beatriz. Fernanda.
Isso Pra eu ia dizer, humilhar e o ela. gancho e o arco completo foi que, pra quem reclama, para quem tava falando, eu vi muita gente falando, ai, tá vendo? Enquanto uma faz promoção de iPhone. Eu acho isso, primeiramente, engraçado, porque estão rivalizando pessoas que não vão dar um centavo pra gente, né? Com as publis. Exatamente. Mas foi um arco muito completo, porque foi a Beatriz fazendo a publi e a publi da Fernanda sendo comentando a modo de filme. Então, assim, as duas estão rivalizando e capitalizando em cima de uma rivalidade. Gente, isso é muito maravilhoso, que mostra como o Big Brother foi um sucesso, que estão usando as duas. Conseguiram botar Beatriz e Fernanda no na publi da mesma marca, se elas precisarem estar no mesmo lugar. E ouso dizer que daqui ao final do ano, se quiserem, ainda podem colocar ela e a Alane, Fernanda e Alane, Fernanda e Beatriz lá, porque eles têm contrato, gente. Se eles assinaram o contrato, elas vão fazer. Então, assim, elas têm que fazer essa publi. Mas fica aqui essa menção, porque foi muito boa essa sacada de botar uma publi de uma e depois a outra comentando dela, né? Em meio do filme. Então foi muito inteligente. Vocês viram a última fofoca que saiu agora? Que resolveram cancelar o documentário que iam fazer da vida da Da Bia? Bia, bem Uhum. feito. Mas por quê? Mas eu acho que só iam fazer se ela fosse vencedora, como tava, Porque o Davi né? queimou ela. Eu acho que não. Eu tenho intenção de vencer, porque vencer, todo mundo sabia que o Davi ia Às vencer. vezes, aquela história do Gente, Braz, o povo começou a duvidar, né? claro. E cara, o Davi foi o maior karma do Boninho nesse Big Brother. Nossa, ele tirou totalmente qualquer chance da Beatriz fazer qualquer tipo de sucesso. Foi tudo pra ele. Ai, gente, Sabu, lamento. Pra isso o Davi serviu, realmente, pato palco. Aí, Davi sendo. A gente vai encerrar o podcast com o Thiago exaltando o Davi e torcer para o BBB 25 ser um BBB muito bom, né? Pra gente comentar, que ele vai estar comentando aqui de novo. Eu sempre falo isso: se a gente sobreviver ao BBB 19 e ao BBB 22 e ao BBB 23, a gente sobrevive a muito tipo de Big Brother ainda, né? Então. É sobre. Então é isso, a gente tá chegando ao fim. Muito obrigado a todos que nos ouviram e a todos que participaram aqui do podcast esse ano, como o Thiago, a Tainá, o Eric, o Guilherme, a Camisa, a Nanda, o Tiu, o Cama, a Feia, a Gil. Viu? Muito obrigado a vocês, especial aqui é Tainá e Thiago, viu? Muito obrigado aqui. Tainá vai voltar mais vezes. Thiago sempre tá voltando aqui. Sempre que teve a Fazenda, ele comentou com a gente, análise de cast. Amo muito. Vai voltar de novo pra gente analisar os casts da Fazenda, porque comentário de subcelebridade, duvidosa, é ainda mais delicioso. Se quiser que eu comente a Fazenda também, Grande Conquista, tô comentando. Qualquer reality eu tô comentando, que eu amo reality. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá falando de outro reality show, provavelmente de Estrela da Casa, que precisa urgentemente mudar desse nome. Eu espero que até agosto mude, né? Porque o nomezinho e a Ana Clara falando, se referindo ele como Estrelas, eu me lembro só do programa da Angélica. Então, mas é isso. Quem quiser mandar mensagem pra gente, todas as nossas redes sociais estão na descrição. Quem quiser elogiar, não criticar a participação dos convidados, também estão as redes dele na descrição. E é isso. Até o próximo episódio e tchau. Tchau, tchau, Beijo, tchau. gente. Tchau. Beijo, beijo, Tchau. beijo.